Existe um fenômeno que coloca em dúvida a própria realidade. Milhares de pessoas se lembram nitidamente de algo que nunca aconteceu. Não se trata apenas de esquecer ou confundir detalhes. Elas guardam na memória eventos inteiros que simplesmente não existem. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Mandela. E nos próximos minutos, vamos descobrir por que a sua própria memória também pode estar guardando esses fantasmas. E o que os universos paralelos têm a ver com tudo isso? Tudo começou no ano de 2009, com uma mulher chamada Fiona Broome. Ela estava em uma conferência e, durante uma conversa, mencionou a morte trágica de Nelson Mandela na prisão, ainda nos anos 80. Para sua surpresa, ela descobriu que não estava sozinha. Na internet, ela encontrou centenas de pessoas que se lembravam da mesma coisa. As notícias na televisão, as imagens do funeral e até o discurso da viúva. Mas aqui está o problema. Nelson Mandela não morreu na prisão nos anos 80. Ele foi libertado em 91. Não, espere, em 1990. Depois, tornou-se presidente da África do Sul e viveu até 2013. É uma diferença de quase 30 anos. Como centenas de pessoas que nem se conhecem podem compartilhar a mesma lembrança, e uma lembrança absolutamente falsa. E Fiona Broome não é uma cientista. Ela é uma entusiasta que se deparou com algo inexplicável e não conseguiu simplesmente ignorar. A teoria mais popular soa como ficção científica, universos paralelos. A ideia é que essas pessoas não estão erradas. Elas se lembram de uma realidade diferente, da qual de alguma forma migraram para a nossa. Mas a morte de um político, por mais estranha que pareça, é apenas uma parte da história. E se eu dissesse que os personagens mais famosos da cultura pop, que você conhece desde criança, têm uma aparência bem diferente do que você se lembra? O efeito Mandela acontece quando milhares de pessoas se lembram de algo que nunca existiu. E agora, veremos como ele se esconde nas coisas mais familiares. Em filmes que conhecemos de cor. Feche os olhos e tente se lembrar. Star Wars, Episódio 5, A Cidade das Nuvens. Uma ponte estreita sobre um abismo sem fim. Luke Skywalker acaba de perder a mão. Darth Vader, uma figura sombria em meio ao vento, pronuncia aquela que é, talvez, a frase mais famosa da história do cinema. Diga essa frase para si mesmo. Está pronto? Luke, eu sou seu pai. Todos nós a conhecemos. Ela está em camisetas, em memes e foi parodiada centenas de vezes. Mas há um pequeno problema. O Vader nunca disse isso. Espere, é sério? Assista a cena novamente. Ao grito desesperado de Luke: "Você matou meu pai!" Vader responde apenas: "Não, eu sou seu pai." Nada de Luke. Esse nome simplesmente não está lá. Ele surgiu na nossa memória coletiva, como se alguém tivesse editado o roteiro original da nossa cultura. E esse não é um caso único. Em O Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter nunca diz "Olá, Clarice." No primeiro encontro deles, eles soltam seco "Bom dia." Só que palavras são fáceis de confundir. Mas e quanto às imagens que guardamos desde crianças? Pense no mascote do Monopoly, o rico tio Pennybags. Cartola, fraque, bigode e um monóculo no olho, certo? Errado. Ele nunca teve um monóculo. Em nenhuma caixa, em nenhuma carta, em toda a história do jogo. A nossa memória é que desenhou esse acessório aristocrático por conta própria. Ou vejam só isto. O Pikachu. Amarelo, com bochechas vermelhas, orelhas com pontas pretas e rabo em forma de raio. E bem na pontinha do rabo, uma listra preta. Você se lembra dela, não é? Eu também me lembrava. Agora olhe para qualquer imagem oficial. O rabo dele é totalmente amarelo. A marca preta só existe nas orelhas. A ponta preta no rabo do Pikachu simplesmente não existe. E nunca existiu. Talvez você ache que isso é reflexo de uma cultura distante. Então, vamos voltar para casa. 11 de setembro de 2001. O país inteiro estava em frente à televisão. Você provavelmente se lembra do plantão de notícias interrompendo o desenho Dragon Ball Z, bem no momento em que o Goku se transformava em Super Saiyajin 3. É uma memória nítida para toda uma geração. Só que existe um detalhe. Isso nunca aconteceu. Naquele dia, o desenho sequer tinha começado a ser transmitido quando as notícias sobre o atentado chegaram.
Essa cena da interrupção é um fantasma que nós mesmos criamos e inserimos na memória, simplesmente porque aquele desenho era o grande símbolo da nossa rotina na época. Ou até antes disso. No auge da Guerra Fria, em uma Assembleia das Nações Unidas, um enfurecido Nikita Khrushchev tira o sapato e bate com ele na tribuna, prometendo mostrar o que é bom para o mundo todo. Essa imagem entrou para os livros de história, mas ela também não existiu. Khrushchev realmente ameaçou com o punho e estava fora de si, mas ele nunca bateu com o sapato. Existe até uma famosa foto manipulada que ajudou a criar essa lenda. 2 eventos diferentes, uma ameaça feita em Moscou e um discurso em Nova York, se fundiram em nossa memória em uma cena única, marcante, mas absolutamente fictícia. Quanto mais avançamos, mais falhas como essa aparecem. No cinema, a frase mais icônica de Star Wars não é "Luke, eu sou seu pai", mas sim "Não, eu sou seu pai". No clássico da Branca de Neve, a rainha nunca disse "Espelho, espelho meu", e sim "Espelho mágico na parede". Aqui no Brasil, milhares de pessoas juram ter a lembrança nítida de um episódio de Dragon Ball Z sendo interrompido pelo plantão de notícias no dia 11 de setembro de 2001. Algo que os registros de programação da época provam ser impossível. São pequenos detalhes, palavras mínimas, que mudam tudo. Citações, personagens, acontecimentos históricos, tudo isso poderia ser atribuído à falta de atenção ou a uma memória falha. Mas e se esse efeito for mais profundo? Se ele se infiltrar em objetos que vemos todos os dias, na própria trama do nosso mundo, e até mesmo em filmes que nunca existiram? Se erros em citações e nomes podem ser atribuídos à falta de atenção, o que dizer de coisas que simplesmente nunca existiram? Este é o próximo nível do efeito Mandela, onde a memória coletiva cria, do nada, não apenas detalhes, mas objetos inteiros. E tudo começa com algo pequeno, com aquilo que cada um de nós carrega no bolso. Pense no conjunto padrão de emojis. Você quase certamente se lembra de um personagem específico, o ladrão, com uma camisa listrada, máscara preta sobre os olhos e um saco de dinheiro nas costas. O clássico bandido de desenho animado. Milhares de pessoas juram que já viram e utilizaram esse emoji. A questão é que ele nunca existiu, em nenhuma plataforma, em nenhuma atualização. Você pode conferir agora mesmo, ele não está lá e nunca foi removido. Ele é um fantasma digital que habita apenas a nossa memória coletiva. Acontece exatamente o mesmo com o emoji de cavalo marinho, que muita gente jura que existiu, mas que nunca fez parte do pacote padrão de ícones. Mas uma coisa é um pequeno desenho na tela do celular. Outra, completamente diferente, é um filme inteiro. Um filme que você assistiu na infância, uma comédia para toda a família, dos anos 90. O protagonista era um gênio engraçado e atrapalhado, interpretado pelo comediante americano Sinbad. O título da obra era Shazam. Dezenas de milhares de pessoas em fóruns da internet compartilham memórias detalhadas sobre esse filme. Elas se lembram do enredo. O gênio realiza os desejos de 2 crianças e acaba entrando em situações absurdas. Recordam-se de cenas específicas, do pôster e até da capa da fita de vídeo. Lembram exatamente do que sentiram ao assistir. O único problema é que esse filme não existe. Sinbad nunca interpretou um gênio. O filme Shazam não consta em nenhum banco de dados. Espere um pouco, você pode dizer. Isso é apenas uma confusão. Em 1996, foi lançado o filme Kazan, com o jogador de basquete Shaquille O'Neal no papel de um gênio. Sim, esse filme realmente existe. Mas o mais estranho é que as pessoas que se lembram de Shazam também se lembram de Kazan. Para elas, tratam-se de 2 filmes completamente diferentes. Um com um comediante atrapalhado, o outro com um jogador de basquete gigante. Elas consideram um deles uma boa comédia familiar e o outro um filme assumidamente ruim. Essas pessoas se lembram de 2 filmes. No entanto, a realidade mostra que existiu apenas um. Isso não é mais um simples erro. É a lembrança de 1h30 de tela que nunca existiu. Agora, tente recordar a música We Are The Champions, da banda Queen.
Imagine um estádio lotado, dezenas de milhares de vozes cantando em coro com Freddie Mercury. O final? A música diminui, e o que resta é apenas o vocal potente e a bateria. We are the champions. Pausa. We are the champions. E o acorde final e triunfante que todo mundo no planeta conhece, of the world. Esse grito é o ápice, o ponto final sem o qual a canção parece incompleta. Eu mesmo acabei de cantá-la mentalmente desse jeito. Mas agora, pare. Isso não existe. Na gravação original de estúdio, lançada no álbum News of the World em 1977, a música termina na palavra Champions e ponto final. Nada de Of the World. Essa frase até aparece em algumas gravações ao vivo, porque o próprio público completava o verso. Mas na versão original, aquela que ouvimos no rádio milhões de vezes, ela simplesmente não está lá. A música para de repente. Mas tudo isso não passa de entretenimento, certo? Cinema, música, emojis. Aqui, a memória pode ser maleável. Mas e quanto à história? Acontecimentos documentados em filme por diversos ângulos e examinados sob um microscópio. O assassinato de John Kennedy, 22 de novembro de 1963, em Dallas. Feche os olhos e tente recriar esta cena, aquela que todos nós já vimos em documentários. Uma longa limusine aberta percorre a rua. Nela estão 4 pessoas: o presidente Kennedy, sua esposa Jacqueline em seu famoso traje rosa e, à frente deles, o governador do Texas, John Connally, acompanhado de sua esposa. 4 pessoas. Foi exatamente assim que a imagem ficou gravada na memória de milhões. Agora, observe qualquer quadro real da filmagem de Zapruder ou qualquer fotografia daquele dia. No carro, não estão 4 pessoas, são 6. O casal Kennedy, o casal Connally e 2 homens à frente, o motorista e um agente do serviço secreto. Eles sempre foram 6, em todas as imagens, sem exceção. E o automóvel não era branco, como muitos se lembram, mas azul marinho, quase preto. Isso não é uma questão de interpretação, é uma simples contagem de cabeças no enquadramento. Se a nossa memória coletiva falha sobre a quantidade de pessoas no carro em um dos momentos mais documentados do século XX, no que exatamente podemos confiar? Assim que você começa a notar uma dessas falhas, passa a enxergá-las em todo lugar. O robô C-3PO de Star Wars, ele não é inteiramente dourado. Na trilogia original, sua perna direita, do joelho para baixo, é prateada. E a fada Sininho, que desenha um arco com a varinha mágica sobre o castelo da Disney na abertura? Essa cena nunca existiu. O Mickey Mouse nunca usou suspensórios. Em seus shorts, sempre existiram apenas 2 botões. No clipe de Oops, I Did It Again, a Britney Spears não usa uma saia xadrez nem um microfone de cabeça, como quase todos lembram. Ela vestia um macacão de látex vermelho e não havia nenhum microfone ali. A frase "elementar, meu caro Watson" Sherlock Holmes nunca a pronunciou nos livros de Conan Doyle. Ela surgiu pela primeira vez apenas no filme de 1929, O Retorno de Sherlock Holmes. E o famoso "Toque de novo, Sam", do filme Casablanca? Na verdade, o que se ouve na tela é uma frase bem diferente e mais longa. O logotipo da Volkswagen? As letras V e W não são ligadas, existe um espaço bem visível entre elas. E a lista de exemplos parece não ter fim. Nossa memória nos engana não apenas com palavras, lembramos errado até o número de pessoas que estavam no carro do presidente. Temos lembranças de filmes que sequer existiram, enquanto ignoramos detalhes naqueles que já vimos dezenas de vezes. Isso já não são apenas erros curiosos. Trata-se de uma falha sistêmica na nossa própria percepção da realidade. Mas e se esse problema afetar não apenas o passado, mas também o presente? E se ele for além do entretenimento e atingir tragédias que todos nós acreditamos ter testemunhado juntos? Ou até mesmo obras de arte consagradas? Já vimos como nossas memórias sobre filmes, fatos históricos e até a geografia podem simplesmente desmoronar. Mas o exemplo mais nítido do efeito Mandela não está em fitas antigas ou em arquivos esquecidos.
Ele foi moldado em bronze. Feche os olhos e imagine a estátua O Pensador, de Rodin. Como ele está sentado? Onde sua mão está apoiada? Quase todo mundo imagina a mesma cena, o braço dobrado, com o punho ou a palma da mão pressionada contra a testa. Essa é a pose de uma reflexão profunda e intensa, que já vimos centenas de vezes em caricaturas e paródias. Agora, abra os olhos. No verdadeiro pensador, a mão está apoiada no queixo, não na testa, nem na têmpora, mas sob o queixo. E isso não é apenas um detalhe irrelevante. Isso altera completamente a linguagem corporal e toda a essência da pose. Temos certeza de que lembramos de uma das maiores obras de arte da história, mas na verdade lembramos de uma cópia, uma imagem popular que acabou substituindo a original. E isso não vale apenas para a arte. A memória distorce até mesmo as tragédias. Pergunte às pessoas quando ocorreu o desastre do ônibus espacial Challenger. Muitos dirão que foi em 1984. A data parece lógica. Ela evoca a famosa distopia de George Orwell. Mas o ônibus espacial não explodiu em 84. Ele explodiu no dia 28 de janeiro de 1986. São 2 anos de diferença. 2 anos que simplesmente foram apagados da memória coletiva. O mesmo acontece com a morte de Heath Ledger. Muitos têm certeza de que ele morreu durante as filmagens de O Cavaleiro das Trevas, por não suportar a carga emocional do papel do Coringa. É uma história dramática e marcante, mas não é verdade. No momento de sua morte, as gravações já haviam terminado há muito tempo, e ele já trabalhava em outro filme havia 1 mês. E a canonização de Madre Teresa? Muitos católicos se lembram de que isso aconteceu nos anos 90, ainda durante a sua vida. Na realidade, o evento só ocorreu em 2016, 19 anos após a sua morte. Ou melhor, quase 20 anos depois. Afinal, o que está acontecendo? Universos paralelos? Uma falha na Matrix? Viajantes do tempo alterando pequenos detalhes do passado? Todas essas teorias são fascinantes, mas elas ignoram o principal suspeito, a testemunha menos confiável de todas, que nos acompanha a cada segundo, a nossa própria mente. A nossa memória não funciona como um disco rígido cheio de arquivos. Ela se parece mais com uma página da Wikipédia, sendo constantemente editada. Por nós mesmos, por nossas expectativas, pela lógica e pelas emoções, e também pela cultura ao nosso redor. Nós lembramos da mão da estátua O Pensador, apoiada na testa, porque esse é o símbolo cultural da reflexão. Associamos a morte de Heath Ledger ao personagem Coringa, porque dessa forma a história ganha mais força. E deslocamos a data da tragédia do ônibus espacial Challenger para o ano de 1984, simplesmente porque o nosso cérebro adora coincidências poéticas. E este é o grande segredo do efeito Mandela. Esta não é uma história sobre como o universo se quebrou. É a história de como a nossa memória realmente funciona. Ela não reproduz o passado, ela o constrói, sempre do zero, a cada nova lembrança. Ela preenche as lacunas, suaviza as arestas e busca a lógica onde não existe nenhuma. Não somos vítimas de uma falha cósmica, somos apenas humanos. E o nosso cérebro é o maior mistificador de todos. A única pergunta que resta é: do que mais nos lembramos que, na verdade, nunca existiu?